e tentar fazer uma conversa mais intimista, para que a gente talvez possa, um tete a tete, assim, entender ou procurar entender um pouco mais o tema de hoje, o tema da gratidão e perdão. E acontece comigo, e eu acredito que aconteça com alguns palestrantes, por umas coisas assim, que quem começa a estudar a doutrina espírita começa a entender um pouco melhor. Não é incomum comigo de que quando eu vou fazer uma palestra eu passo alguns dias sendo testado naquele assunto. Normalmente a gente escorrega. E daí a gente fica lembrando de uma frase que o Haroldo Dutra Dias, palestrante espírita famoso, costuma falar. Ele diz que ele faz muita palestra, né? E ele diz que ele é obrigado a ouvir todas as palestras dele. Tá certo. O que ele está falando ele ouve. Né? Então, os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus mesmos. Né? E com isso a gente começa a se dar conta de que a gente fala para a gente mesmo, em primeiro lugar. Né? E a partir do momento que a gente consegue falar para a gente mesmo, passa a possibilidade de a gente começar a transformar aquilo na nossa própria vida e auxiliar de alguma maneira que as pessoas também busquem esse caminho. Né? Então, evidentemente, nem tudo que a gente vai conseguir trazer aqui de conteúdo espírita a gente já consegue colocar em prática na vida. É uma busca, é uma constância. Né? E como eu disse nos dias assim anteriores da palestra, a espiritualidade coloca uns desafios assim para dizer, ó, isso que você vai falar é assim, tá? Então é nesse sentido que a gente está buscando hoje, trazendo um pouco daquilo que a gente mesmo vive. Ali tem o Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso? Tem as obras básicas do Evangelho também. Se vocês pegarem, né, o Evangelho, a obra básica, primordial para o entendimento da doutrina espírita, lá de Allan Kardec, no início da qualificação, nós vamos pegar as bem-aventuranças, onde cada capítulo é uma bem-aventurança. E no capítulo 5, né, bem-aventurados aflitos. É um capítulo interessante, né, que vai tirar um pouco assim, daquela aura que a gente muitas vezes traz das religiões dogmáticas, do tipo, ter que sofrer para ser feliz, né, o bem-aventurados aflitos. E ele vai nos trazer ali a justiça das aflições, dentro do capítulo. E na justiça das aflições ele vai simplificar de uma maneira muito didática, dizendo assim, olha, a grande maioria dos nossos problemas, se nós formos avaliar com cuidado, com consciência, com pensamento livre de preconceito, nós vamos começar a observar que a grande maioria das nossas aflições, das nossas dificuldades, nós é que causamos. Causamos pela maneira com que a gente age com o outro, causamos pelas decisões precipitadas que a gente faz, causamos pela nossa imprevidência, e ele vai citando. E a grande maioria. Né? Se nós usarmos de humildade para análise, a gente vai ver que a grande maioria é. Mas dizer, né, há algumas aflições que escapam de qualquer controle nosso. Uma doença que chega, por mais que a gente tenha todo o cuidado de se precaver, de se cuidar, de se manter dentro daquilo que a medicina nos coloca como saudável, né? O desencarnar, o falecer de um ente querido, né? Um revés financeiro que possa vir, apesar de toda a previdência que a gente faça. Então ele vai enumerando uma série de coisas e vai dizer, a esses, né? Se nós quisermos considerar que nós temos um Deus justo, as causas também são justas e, portanto, nós temos que buscar essas causas em situações anteriores, e ele vai citando então que essas causas são de vidas anteriores. Olhando essas duas situações, uma coisa me salta aos olhos. As primeiras aflições, as de causas atuais, quem é o culpado? Nós. Né? É isso que ele está numerando. As segundas aflições, que são de causas anteriores, causadas por quem? Nós. Então, ao reduzir as duas situações, ele está dizendo, você sofre, a responsabilidade é sua. A causa está em você. E isso é uma péssima maneira de começar uma palestra, né?
Você chega assim para as pessoas estão necessitadas, né? Vem à casa espírita, quem sabe lá ouça uma palavra que me exalte, que me eleve o espírito, e o palestrante diz: você está sofrendo? Você está. Você causou isso. É uma péssima maneira de começar uma palestra. Mas talvez a gente consiga olhar para isso de uma outra forma. Porque da mesma maneira que isso pode ser duro de dizer, duro de ouvir, por outro lado, se nós tivermos, como disse Jesus, ouvidos de ouvir, vai estar dizendo assim: tudo que você faz, a consequência é para você mesmo. Portanto, você não depende de ninguém para ser feliz. A sua felicidade vai depender das suas atitudes. Porque se nossas aflições, nossas dores foram causadas por nós mesmos, se nós continuarmos agindo da mesma forma, nós vamos continuar com mais dores e mais aflições. Mas se nós mudarmos, nós temos em nossa mão a condição de fazer um processo melhor. Então, se do mesmo lado é uma forma dura, se nós analisarmos só pela letra crua, que não é tão dura assim, porque há muita misericórdia nesse processo. Mas se nós olharmos por um outro lado, é libertador. Porque está nas nossas mãos trazer uma mudança para esse processo. Quebrar esse círculo, quebrar esse processo vicioso. Em outras palavras, ninguém é capaz de nos fazer infeliz se efetivamente nós tivermos consciência disso. Mas o outro me faz sofrer, causa problemas. Ele causa problemas. A possibilidade de fazer você infeliz é você que decide. A situação do que você vai fazer com isso é você que decide. Mas nós colocamos a nossa felicidade na mão dos outros, e muitas vezes, pior, nós colocamos a nossa felicidade não nas mãos, mas em coisas, em objetos. Aquela história, né? Eu sou infeliz porque eu não tenho o carro que eu quero, eu não tenho a casa que eu quero, eu não moro onde quero, e assim por diante. Nos colocamos nas questões do conforto material como se isso fosse felicidade. Conforto. Bom, gostoso, é interessante, né? Mas há jovens se suicidando em prédios de luxo aqui na cidade, em maiores confortos. Então, conforto e felicidade não são exemplos, não são sinônimos, perdão. São possibilidades de caminho, mas você vai ver ao longo do tempo que há pessoas felizes em situações muito complicadas materialmente e vice-versa. Mas se nós esperamos então felicidade nessas coisas materiais, pobre de nós. Pobre de nós. É aquela pessoa que sai da concessionária com um carro novo, amargurado por algumas situações que está vivendo em casa, pela situação da família. Não vai ser o carro que vai trazer a felicidade para ele. O coração angustiado com problemas não se resolve por essas situações. E daí nós entramos num processo, coitado, eu ficar me procurando de um lado do outro toda hora. Vou tentar ficar parado. Nós vamos verificando assim que mesmo dentro das lides espíritas, nós acabamos criando certos rótulos e por uma visão muito estreita, muitas vezes, da doutrina espírita, nós não olhamos o processo como um todo. E nessa situação de nós olharmos as situações que nos ocorrem, que a gente olha, não, puxa, mas eu faço de tudo, isso aqui não se resolve. Aí nós rapidamente colocamos, deve ser meu karma. Deve estar naquele percentual lá que Kardec disse que é das situações anteriores. E se for assim, eu não tenho o que fazer. Por mais que eu trabalhe, que eu mude, é meu karma. Primeiro que karma não é uma palavra do vocabulário espírita. Nada contra o uso da palavra. Né? Ela ajuda a entender, a explicar, mas karma vem lá das religiões orientais, principalmente da Índia, né? Que são reencarnacionistas, mas não são espíritas.
a ideia de karma, ela não se encaixa dentro da doutrina espírita, porque o karma é um destino. O karma é determinista. Eu nasci para ser assim. Eu vim para ser dessa forma. E nós não encontramos ligação com o que a gente aprende na doutrina espírita desse processo determinista. Não existe esse determinismo. Não existe esse destino dessa forma. É claro, vamos lá, se eu vim com uma deficiência física, que não há condições de cura, eu vou carregar aqui na minha vida, óbvio que eu vou. Se eu vim com muito feio como eu, não tem cirurgia plástica que resolva. Está ali, acabou. Então são questões que estão em nós. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós colocamos isso no dia a dia. E daí nós começamos a observar que esta maneira de analisar e que a gente acaba colocando dentro do nosso conceito espírita, desse destino pronto, não se encaixa, como eu disse, com o conceito da doutrina. E mais do que isso, mesmo que eu venha sim com alguma necessidade de resgate, a questão é, nós temos que entender o porquê desse resgate. E até quando é necessário esse resgate? Porque nós não temos essa informação. Na maioria das vezes, o resgate é para aprendizado, pura e simplesmente. O resgate é para que eu saiba mudar o meu padrão, para que eu saiba mudar a maneira de me portar. E se eu fizer uma mudança no meu processo, é muito provável que aquele resgate já comece a se mudar imediatamente. Quando imediatamente? Imediatamente. Porque a partir do momento em que eu começo a me portar perante a vida, perante as leis universais, de outra forma, a lição começa a ser introjetada em mim. E essa abertura toda é para chegarmos em duas situações em que essa ideia de lei de causa e efeito foi trabalhada por Jesus, demonstrando que a gente pode sair desse ciclo de erro-resgate, 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 reencarnação após reencarnação, com mudança de atitude. Porque não adianta nada eu vir para esta encarnação porque eu tenho que resgatar o que fiz, repetindo a mesma atitude, eu tenho que resgatar de novo. E ainda com o Julinho por cima, muitas vezes, para ver se aprende. Então o nosso processo é quebrar isso, e ele já nos traz esses ensinos de como é que nós quebramos esse ciclo. E a primeira, ele cita várias situações no processo, mas ele resume basicamente a maneira com que eu me porto com o outro. E nessa maneira com que eu me porto com o outro e comigo mesmo, nós trouxemos aqui o perdão e a gratidão. Mas eu fiz essa abertura para que nós tenhamos a ideia do porquê. O porquê para que eu mude agora, nesse instante, a condução do meu caminhar. Para que eu não continue nesse círculo. E nessa possibilidade eu mudo já a maneira com que eu me porto perante a vida. E a consequência disso. Nós vamos nos basear em algumas falas do Mestre. A primeira está em Mateus, lá em capítulo 15, que ele diz assim, literalmente: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. A gente faz exatamente o contrário. Kátia, tu não sabe o que a Mariana fez para mim, Kátia. Olha, foi uma coisa complicada. Não, mas conta. Então, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Esse é o primeiro passo. E a gente faz o inverso. A gente se magoa, a gente se ressente, a gente espalha ao mundo aquela situação, amplifica o problema. E ele diz o seguinte: olha, se o outro errou, cabe a você, que é cristão, ir lá tentar resolver aquela situação e oferecer o perdão a ele. Se ele aceitar essa situação, você ganhou, irmão, porque ele sabia que você poderia fazer o que eu fiz agora.
Ele sabia que você poderia denegrir ele para todo mundo. E você foi lá, em particular, olha, nós temos uma situação para resolver que não ficou bom. E se ele aceitar, diz ele aqui, tereis ganho, vosso irmão. Ele vai entender o processo que você fez. Então essa é a primeira possibilidade e a primeira necessidade que ele faz para quando nós tivermos uma situação em que o outro pecou, errou contra nós. E esse processo é um processo que envolve uma série de posturas, uma série de mudanças de pensamento, uma série de mudanças de emoções. Eu não vou conseguir fazer isso se eu estiver guardando mágoa. Eu vou ter que deixar o processo da mágoa se esvair, porque senão eu não vou conseguir. Ao contrário, muitas vezes, do que a gente faz, né? Nós levamos desavenças pessoais por anos, por décadas, por uma vida inteira. E nos fala a literatura espírita que por vidas inteiras. Ambos os lados muitas vezes se dizendo feridos. Ambos os lados, repletos de razão. Se você for levar para o lado racional, muitas vezes os dois têm plena convicção de que tem razão. Mas como é que está o coração? Como é que está o sentimento nesse processo? O quanto está pesado, está leve? Então essa é a primeira recomendação dele, né? Buscar se reconciliar com aquele que errou contra ti. Mas daí vem o inverso, né? Algumas vezes a gente erra com o outro. Eu nunca erro, claro, tem gente que erra. Vocês também não, nunca. Né? Mas vocês já ouviram falar de gente que faz, né? Já. Então, para essas pessoas que erram contra os outros, lá em Mateus, agora no capítulo 20, versículo 26, ele diz o seguinte: né? Se, pois, quando apresentares no altar a tua oferenda, te lembrares de que teu irmão tem qualquer coisa contra ti, agora é ele que tem contra você, deixa diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com ele. Vamos lá. Na primeira posição, se o outro errou contra mim, cabe a mim como cristão ir até ele. Na segunda condição, quando eu errei contra ele, vou esperar ele vir até mim, né? Não. A posição cristã é reconciliar-se sempre. Não cabe na questão dizer quem errou. Não cabe no processo dizer quem começou. Não cabe nas falas de Jesus quem tem razão. Não é essas questões que ele está levantando aqui. É não deixar esse processo crescer, maximizar, tomar conta do nosso coração, envenenar o nosso coração. Então, se é necessário perdoar, segundo a fala de Jesus, também é necessário saber pedir perdão. Esse é o processo. E no nosso processo de egoísmo, a nossa falta de humildade, a gente tem muita dificuldade de oferecer perdão ao outro, ainda mais nós irmos de mãos desarmadas a oferecer o perdão ao outro. Mas a gente tem muito mais dificuldade ainda de dizer que eu vou pedir perdão. E daí nós vamos um pouquinho adiante, terceira passagem, agora em Mateus 25, onde ele diz assim, ó, reconcilia-te sem demora com o teu adversário. Agora ele já não está perguntando quem é mais, quem errou, quem não errou. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Por que está a caminho com ele? É simples, enquanto eu posso olhar para ele. Enquanto nós dois estamos nesse corpo aqui, não vamos para o plano espiritual com a desavença. Enquanto nós estávamos os dois em vida. Em vida enquanto ele também vai morar no Japão, né? Que também pouco adianta. Mas tem WhatsApp. Mas é difícil pedir perdão pelo WhatsApp. Japão não tem WhatsApp. Por quê? Porque se a gente já tem uma dificuldade enorme de reconciliar, podendo sentar na frente, né? Podendo olhar o olho no olho, o que dirá com alguém que para nós agora é invisível? O que dirá
Se aquele nosso grande adversário agora está no plano espiritual e pode agir livremente sobre muitas questões sobre nós, sem que a gente tenha noção. Quão mais difícil é resolver esse processo? Ou o inverso. O que será de nós se desencarnarmos com mágoa, com ressentimento, com raiva? O que nos espera no confronto com a nossa própria consciência no desencarne? Então Jesus fala que esta questão é necessária com uma mudança de postura imediata. Uma mudança de condição de vida imediata. Nós não estamos falando de mudanças para que na próxima encarnação eu seja um espírito numa condição melhor, para que quando eu desencarne eu vá para algum dos nossos lares por aí. Não, para que nesta condição encarnada eu passe a ter leveza no coração. É de agora. É não permitir que esse processo, que esse círculo problemático de erro, de reparação, se perpetue. E é este o sentimento que o Evangelho nos convida nesse processo de perdão. Não importa quem errou, não importa quem começou, não importa quem tem razão, reconcilia sem temor, antes que o problema se torne mais grave. Mas infelizmente não é isso que a gente vê, né? A gente vê casais brigando com qualquer besteira, vemos companheiros disputando pequenos poderes, até mesmo no movimento espírita, porque somos todos humanos, né? Os nossos poderes são minúsculos na sociedade, a gente fica disputando. Vemos amizades longas abaladas por pontos de vista de uma coisa ou de outra. Vemos espíritas que são orgulhosos pelo que sabem. É um contrassenso, né? O espírita cristão deveria, com o aprendizado, né, produzir em si mesmo humildade, mas a gente muitas vezes sabe tanto que fica orgulhoso pelo que sabe. É uma maravilha, né? As coisas que a gente vai criando. Mas também é importante nós observarmos e aprendermos um pouco mais o que é perdão. Porque quando a gente fala desse processo de perdão, a gente vai ver situações graves, né? Tem aquelas bobagens, né, que a gente fica magoado porque o outro não me deu bom dia, né? E daí a gente se sente horrível, né? Que pessoa, né? Como é que passou por mim, não me cumprimentou? Tirando as bobagens, né? As pequenas questões, nós temos situações graves, né? O que dirá das situações de violência, né? O que dirá das situações de pessoas que tomam de condições jurídicas e devidas, né? O que dirá de pessoas que de alguma maneira destrói reputações? Como se faz buscar um perdão num processo desse? Ou em tantos processos? Eu me recordo de anos atrás, disso talvez eu lembrar que a gente já fez um trabalho com isso, de uma palestra de um psicólogo espírita chamado Roçando qualquer coisa, porque eu não me atrevo a falar sobre o nome dele. Roçando Como é que é o nome? Clint. Tá vendo? Já sei 3 versões aqui, por isso que eu não me atrevo. Não me atrevo, então. É o Roçando, tá bom? Procure o Roçando, é o suficiente. Ele conta que, tempos atrás, né, no consultório dele, ele foi atender uma moça, né? E no tratamento psicológico dela, né, o grande problema que ela trazia é que ela não conseguia criar relacionamentos amorosos. Aparecia-se pessoas que pareciam interessantes na vida dela e ela não conseguia levar adiante aquilo, sempre desandava, sempre gerava situações conflitantes que ela não conseguia levar. E ela não entendia muito bem por quê. Porque você muitas vezes bloqueia as causas psicológicas. E ele, trabalhando no processo, não foi muito difícil como psicólogo entender que foi por um motivo muito simples. Ela foi abusada sexualmente pelo pai. Algumas vezes. E esse processo causa um trauma na questão do relacionamento homem e mulher.
E por conta desse trauma que ela tinha com a situação com o pai, qualquer situação, momento em que ela tentava fazer um relacionamento, né, o processo psicológico dela de autodefesa, que é isso que acontece, bloqueava, dizer não, e ela não conseguia ir adiante. E ela sequer tinha consciência. Então ele trabalha esse processo, trabalha o trauma, mas diz, claro, não tão rápido quanto eu estou falando aqui, no tratamento, ele chega para ela que ela só vai se tornar uma pessoa realmente livre, que vai poder levar a vida dela sem nenhum freio nesses processos de relacionamento, quando ela efetivamente perdoar o pai. É duro de ouvir até para nós, imagina uma pessoa. E ele vai trabalhando essa questão até que ela realmente se dá conta de que esse processo de perdão era interno e que ela precisava disso. Ela precisava disso para que ela tivesse o coração livre, para que ela fosse uma pessoa feliz, para que ela fosse tranquila, que ela pudesse construir sua própria família. O processo se dá, o tratamento, a terapia segue adiante e ela resolve, sinceramente, perdoar o pai. Depois de um tempo, ela se libera da terapia e o tempo passa. Passa-se uns 10 anos e ela volta ao consultório. Ao voltar ao consultório, ele reconhece, ela pergunta: você lembra de mim? Claro. Eu vim aqui para fazer uma pergunta única para você. Não estou precisando de uma terapia, não estou precisando de um amigo que consiga me responder, porque foi você que me fez perdoar meu pai. E daí ela contou que nesses anos ela encontrou uma pessoa, que ela se casou, que hoje ela tem uma filha de 6 anos, e que o pai, depois que a mãe morreu, adoeceu, está numa condição deplorável, com pouco dinheiro, numa situação de dependência muito grande para muitas coisas, e que ela está pensando então de convidá-lo para morar com ela. E daí você vai esperar o que? Ou você não disse que era perdoar? Não. A resposta dele é: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela leva um choque. Você tem que entender o que é o processo do perdão. Você fez o perdão em si. A prova é isso que você está fazendo aqui agora. Mas perdoar não vai fazer com que a outra pessoa mude. É o problema dela. Então você não sabe se o seu pai é capaz de fazer para sua filha o que fez para você. Essa mudança dele você não pode cobrar. O perdão é você se liberar daquilo. O processo dele é dele com a consciência dele. É dele com Deus. É dele com a espiritualidade. Então você tem por dever proteger sua filha. Ela tem a mesma idade que você tinha. Eu trago esse exemplo porque muitas vezes a gente acha que o perdão é passar uma borracha, fazer de conta que o problema não existiu. Que o perdão é fazer de conta que não tem aquilo ali. E não tem nada a ver um processo com o outro. O perdão não é dar uma absolvição ao erro do outro. O erro do outro, ele vai responder perante a própria consciência. É dar uma absolvição a mim, que estou preso ao outro que errou. É deixar que o outro siga o caminho que não for seguir. Ah, mas eu vou separar do meu marido, não sei o que, então não perdoei. Você pode separar, porque você não tem mais o amor que tinha por ele, você não confia mais, ou na esposa, seja lá quem for, mas não tem mais mágoa. O processo dele, o teu processo, você está livre e segue o teu caminho. E a gente acha que o perdoar é reconciliar, no sentido de reconciliar, de voltar ao que estava antes, não reconciliar do evangelho, é reconciliar de sentimentos. É retornar à situação como se o erro não existisse. Então é importante que a gente entenda o perdão como uma libertação do coração e não apagar, uma absolvição de muitas vezes até de um crime, porque são coisas bem diferentes. E a doutrina espírita nos ajuda ainda mais a entender e facilitar o processo do perdão, até pelos seus princípios mais básicos.
Quem já veio umas 2 ou 3 vezes numa casa espírita, ou 3 vezes numa casa espírita, né, já ouviu que nós somos espíritos em evolução. Já ouviu isso? Já? Que somos espíritos em evolução? Algumas vezes já? Já ouviu? Todo mundo já ouviu. E atrás dessa frase tem uma coisa assim: o que é um espírito de evolução? Um espírito que ainda não é perfeito, não é isso? Porque o espírito perfeito não está mais em evolução, já chegou no processo evolutivo, ao menos o que a gente entende como perfeição, né? O que determina um espírito que não é perfeito? O que categoriza um espírito que não é perfeito? Se ele for perfeito, ele erraria? E se ele for imperfeito, ele pode nunca cometer erro? Não, porque ele é imperfeito. Então todos nós que somos espíritos em evolução, nós erramos. É impossível nós caminharmos durante toda uma reencarnação sem errar. Porque se nós fizéssemos isso, nós estaríamos lá no livro de Jesus, que foi o único que temos como exemplo, que não teve erro algum. Né? Porque tem gente que diz assim: eu não gosto muito de Paulo, porque Paulo era isso, Paulo era aquilo. Claro, ele era um espírito perfeito. Eu não gosto muito de fulano, naquele outro lá, tal, porque ele também tem tal coisa. Perfeição a gente só vai ver em Jesus. Todos os outros estavam a caminho. Todos os outros. E nós vamos encontrar em todos os outros, que são grandes espíritos, ainda um processo de erro. E o que está tudo certo. E aí que está a beleza, que mesmo eles, com todos esses processos, conseguiram fazer grandes caminhadas. Mas todos nós erramos. E se todos nós erramos, todos os nossos irmãos também erram. Simples assim. Todos nós aqui erramos uns com os outros. Não há como não acontecer isso. Somos seres em evolução, portanto, passíveis de erro. Se somos seres em evolução passíveis de erro e não aceitamos o erro do outro, nós temos problema. E aí está a nossa grande dificuldade. Nós entendemos que não somos perfeitos, nós entendemos que erramos e não aceitamos quando o outro erra. Não bate, não encaixa. Então, meus amigos, eu posso errar e vou errar, e o meu irmão também pode errar. Faz parte do nível que nós estamos. E aceitar o próprio erro, que é aquela questão que pede o perdão, que vai, aceitar o próprio erro tem nome. Sabe qual é o nome de quem consegue aceitar o seu próprio erro? Qual é o nome dessa virtude? Humildade. E aceitar o erro do irmão também tem nome. Chama bondade. Então, essas são as 2 virtudes a desenvolver para poder perdoar. A humildade perante o erro e a bondade perante o erro do irmão. E como disse, aceitar não é ser conivente com o erro. Nem mesmo o nosso. Porque muitas vezes nós temos que perdoar a nós mesmos. O que está longe de dizer que nós vamos ser coniventes com o nosso próprio erro. É aceitar que nós erramos e vamos acertar o passo com uma caminhada melhor. O que é bem diferente. E não carregar culpa. Pois bem, eu disse que nós trabalharíamos 2 pontos que se encaixam: o perdão e a gratidão. Sobre gratidão, há um livro recente, cerca de uns 4 anos, alguma coisa assim, do espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que é um livro inteiro sobre gratidão. Um livro fininho, maravilhoso, gostoso, e o título é Psicologia da Gratidão. E nesse livro, Psicologia da Gratidão, ela vai trabalhando as características, as situações, para que a gente comece a colocar o processo de gratidão no dia a dia. E ela diz que a maioria de nós somos ingratos perante a vida porque somos imaturos. Vamos dar um exemplo. Alguém aqui, em algum momento da vida, já conviveu com crianças ali de 3, 4 anos, dentro de casa, perto de casa? Né? Como tia, como avó, como avô, todos nós, né? Então imaginemos uma cena que a maioria talvez já deve ter
passado por si só ou visto alguém passar. Né? Chega lá a criancinha pequena, uns 4 anos, 5 anos assim, tia, vovó, Dona Maria, né? Queria comer um bolo. Tem bolo? Não tem, mas eu vou fazer. Né? Aí você vai, abre o armário, pega lá um açúcar, trigo e mais um monte de coisa e falta o fermento. Né? Vai correndo na padaria, na esquina, compra o fermento, né? Pega, traz aquilo, volta, chega atrasado, bate o bolo, né? Espera o tempo que vai, esquenta o forno, coloca para assar, daqui a pouco a criança pergunta de novo, não está pronto ainda. Né? Espera esfriar, corta uma fatia de bolo finalmente para a criança, já foi umas 2 horas nessa história, dá um bolinho para ela e fica esperando aquela palavra mágica. 4 anos de idade. Vai vir? Não vai, né? Ela é imatura. Está tudo certo. Ela não tem noção de tudo que foi movimentado para que ela comece aquele pedacinho de bolo. Então, quando a Joana de Ângeles diz que nós somos imaturos, significa que nós não observamos tudo que é movimentado ao nosso redor para que tenha as coisas, para que as nossas mãos cheguem o que está chegando. Nós somos imaturos. Nós comemos o bolo e não dizemos obrigado. Essa é a questão. Nós acreditamos que já merecemos tudo que a gente recebeu. É igual a criança, ela merece, não precisa. Mas não. Mas daí ela complementa que o ingrato é alguém que perdeu o endereço da felicidade. Você quer que eu repita a frase? O ingrato é alguém que perdeu o endereço da felicidade. Alguém que tem vontade de ser feliz? Está aí no caminho. E ela vai enumerando. Pessoas gratas atraem bênçãos. Pessoas gratas vibram saúde. Pessoas gratas são otimistas. Pessoas gratas entendem a dor, porque ela pode ocorrer, mas elas entendem. Pessoas gratas alimentam-se de altruísmo, o inverso do egoísmo. São fortes ante as lutas da vida. E pessoas gratas adoram gente. A gratidão, eu peguei algumas frases soltas aqui do livro que é maravilhoso. A gratidão torna a negação em aceitação. Pode transformar uma refeição num banquete, diz ela. A gratidão transforma a casa em um lar. Um estranho em um amigo. Traz paz para o hoje e otimismo para o amanhã. Ela vai enumerando o que muda na nossa vida a partir do que nós passamos ao processo de agradecer aquilo que nos chega. E como um processo é mais difícil, vamos assim dizer, de colocar na nossa prática por uma questão de falta de hábito mesmo, parece que nós não temos o hábito de agradecer. Somos imaturos. Igual a criança, nós fizemos assim. A gente passa por uma grande dificuldade, chega em casa desesperado à noite, faz uma prece pedindo, meu Deus, amanhã um dia vai ser horrível se acontecer aquilo. Né? Lá no trabalho, não sei o que, faz uma prece pedindo ajuda para que não aconteça. Aí no dia seguinte tem um dia tranquilo e a gente esquece. Será que a gente realmente, quando pediu ajuda, a gente acreditou que ia ter ajuda? E se a gente acreditou, o que foi movimentado para que aquele processo da ajuda viesse? Para que o bolo estivesse pronto no dia seguinte. E a gente come o bolo. Então ela diz que para que a gente vá exercitando o processo da gratidão, são apenas 3 passos. E se são 3 passos, eu imagino que não precisa de slide, vocês não precisam de caneta, papel, porque a gente consegue decorar 3. São coisinhas fáceis. Vamos tentar fazer um exercício de memorizar quais são os 3 passos necessários para que a gente coloque a gratidão em prática? Então, o primeiro é muito simples. É começar a ter o hábito de agradecer todo o bem que me ocorre. O bolo que chega. Né?
Agradecer tudo bem. É fácil? É fácil. Mas é um hábito. Né? É um hábito. Um grande amigo meu estava passando por um processo de depressão muito forte. E espírita, né? Se deu conta que ele era muito amargurado perante a vida e que ele tinha que ser mais grato. Ele disse que ele não via o que agradecer. E daí ele disse que ele sabia que tinha que agradecer a todas as coisas boas, mas ele não sabia o que. Então, ele esquecia perante a tristeza, a ansiedade, a depressão dele, ele começava a esquecer. Então, ele disse que uma vez, caminhando numa praça, né, dessas que tem pedrinhas brancas, sabe, no jardim, né, ele teve uma ideia. Ele tinha o hábito de andar com a mão no bolso, né? Então, assim, com as mulheres não serve muito, mas para os homens, ele tinha o hábito de andar com a mão no bolso. Parava, botava a mão no bolso, estava algum lugar, botava a mão no bolso, como muitos de nós fizemos. Aí pegou uma pedrinha branca daquela, botou no bolso e botou na mente assim, ó. Toda vez que eu botar a mão no bolso e ver essa pedrinha, né, é um gatilho mental para eu lembrar que eu tenho que agradecer alguma coisa. Não é nenhum amuleto não, da sorte nem nada. É só um gatilho, ele botou a mão no bolso, não agradeci. Ele disse que no início foi uma tortura, porque ele não sabia o que agradecer. Aí ele olhava, hoje tem sol. Eu gosto de sol. Que bom que tem sol. Muito obrigado, Deus, por ter sol hoje. E ele vai andando, e cada vez que ele parava, mentalmente ele tinha que agradecer alguma coisa. E isso foi tornando um hábito, né, para fazer essa primeira etapa que a Joana está dizendo aqui. Ser grato a todo o bem que ocorre. Eu me lembro certa vez que estava muito angustiado, em situações muito graves, e o coração batendo forte comigo. Isso acontece comigo, você já passou por essa etapa, mas eu ainda sou assim, né? E daí eu estava num belo dia almoçando, a manhã tinha sido horrorosa, e eu fui almoçar com a família. Fui num bom restaurante, né? Sentamos ali, a comida foi muito boa. Meus dois filhos, cabeça baixa por causa vendo que o pai estava transtornado, a esposa no mato, e de repente deu aquele clique. Se eu conseguisse olhar só o que está agora, e esquecer aquela situação, quem me olhasse agora ia dizer, nossa, família bonita, né? Os filhos estudando uma boa escola, né? Comendo num local muito bom, uma comida muito boa, deve estar muito feliz. E eu não era capaz de olhar para aquele pedaço e dizer, obrigado por essa comida, por essa família, que é muito mais importante do que aquele problema que eu estou vivendo. Então, a necessidade da gente olhar primeiro o bem que nos ocorre. Independente de que eu esteja passando por uma outro problema, ali tem um bem. Nesse momento eu estou numa palestra espírita. Nesse momento eu estou, mas eu estou cheio de problema lá fora, mas agora você está numa palestra. Agora está no processo que você tem que olhar para dentro de si e dizer, está valendo a pena? E a primeira etapa, então, que a Joana coloca dessas três é, agradece todo o bem que te ocorre. Antes de olhar para todo o resto, primeiro agradece todo o bem que te ocorre. Memorizamos? Temos exemplos? Ok, vamos para o segundo. Fácil também. Agradece todo o mal que não te ocorre. É a história, né, do fazer a prece à noite para que no dia seguinte você não tenha aquele problema. Você não tem, você não agradeceu. É aquela história que você vai fazer um exame, que você está angustiado, porque pode ser uma coisa muito grave, você faz um exame e não deu em nada. Né? E você comemora aquilo. É um bem que não te ocorreu, um mal que não te ocorreu. Né? É uma situação de quase atropelamento em que você sai xingando a pessoa em vez de te agradecer que você ficou inteiro. Mas ele devia isso. Agradece o mal que não te ocorreu. A gente faz o inverso. A gente faz o processo de maldizer porque aquilo ocorreu. Então essa é a segunda etapa, é uma etapa que demanda um pouco mais de esforço de nossa parte. Porque a gente tem a mania de se prender ao mal, mesmo que não tenha ocorrido.
né? Se prender ao problema, mesmo que já resolvido. Hoje foi um dia terrível porque eu passei por isso. Mas já resolveu, Kátia? Já resolveu. Então por que você está reclamando ainda? E a gente reclama. É um mal que não ocorreu, ele podia ser maior. Nossa, tu imagina que se eu não tivesse resolvido ia ser terrível. Então você já resolveu um mal que não ocorreu. Porque se você não tivesse resolvido, seria um mal grave. Então eu agradeço a tudo bem que me ocorreu, depois eu começo a ter a possibilidade de agradecer a todo o mal que não me ocorre. Vocês querem saber o terceiro? Ou já está bom com 2? Agora eu quero saber. Para o terceiro, nós vamos nos socorrer a Paulo. Uma frase usada muito. Em tudo dai graças. E daí nós temos uma dificuldade imensa para começar de entendimento, né? Porque vamos dizer assim, tudo dai graças. Desculpe, tá? Essa é meio pesada. Obrigado, Senhor. Meu filho pequeno está na UTI, doente. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Eu acabei de ser demitido. Eu não tenho outra renda. Eu vou ter que entregar minha casa onde eu moro de aluguel. Muito obrigado, Senhor. Minha mãe está doente, incurável. Eu não tenho dinheiro nem para cuidar dela. Obrigado, Senhor. Será que é isso? Em tudo dai graças. A gente está precisando de uma aulinha de português para começar. Porque ele não diz por tudo dai graças. Ele diz em tudo. E é muito diferente. Porque se eu começar a agradecer a doença, a falta de dinheiro, a briga, a guerra, né? Eu não vou estar sendo grato, eu vou estar sendo masoquista, né? Ou vai ser uma esquizofrenia. É bem diferente. Mas o que ele quer dizer com isso? O que Paulo quer dizer? O que Jonas está colocando? É que independente da situação que eu vivo, o sentimento de gratidão tem que estar em mim. Então o processo é diferente. Senhor, eu tenho procurado fazer tudo o correto na minha vida. Senhor, eu tenho procurado, sei que Tu tens me ajudado e muito. Sei que minha vida é diferente porque eu tenho Tua ajuda, mas agora eu preciso de Ti. Agora eu estou me socorrendo a Ti. Agora eu preciso de ajuda para o filho que está doente. Então é o primeiro sentimento. Eu sou grato por tudo que recebo. Ainda assim agora eu preciso de ajuda. Então é em tudo dê graças. Em todos os momentos, primeiro te alimenta da gratidão. Por quê? Porque Deus quer reconhecimento? Não. Ele não precisa disso. É para que eu esteja mais firme para as decisões. É para que eu esteja mais atento a tudo que está acontecendo e consiga me manter equilibrado perante aquilo. Porque quando eu consigo colocar na balança e ver que apesar daquele problema grave, a minha vida é cercada de coisas, de cuidados, né, que me permitem ser muito mais forte do que eu imagino, eu tenho força para suportar e para resolver aquela situação. É a questão de aceitar a vontade divina quando é inevitável. A questão do desencarne, a questão da doença grave e assim ser. Afinal de contas, alguém aqui já orou um Pai Nosso alguma vez na vida? É uma coisa assim que os cristãos de todas as religiões oram, né? Você já deve ter orado uma vez, né? Maquinalmente ou já pensamos no que a gente fala lá? Porque a gente diz assim, ó, seja feita a tua vontade. A gente confunde muitas vezes o vós com tua, mas ali é tua vontade, tá? Não é a minha vontade não, na fala, tá? Não é seja feita a minha vontade, tá? Quem está fazendo assim, dá uma olhada até errado. Né? A gente fala da boca para fora, ou realmente a gente tem convicção de que mesmo as situações mais difíceis, ali está a vontade de Deus e que aquele momento
é o momento de saber lidar com aquilo. Então, agradecer a todo o bem que nos ocorre, agradecer a todo o mal que não nos ocorre, e em qualquer situação saber ser grato. Em tudo dar graças, em qualquer situação saber ser grato. Não ser grato pela situação problema, que ela tem que ser equilibrada, resolvida e assim por diante, mas a posição interna. Então, meus amigos, nessas duas situações, do lidar com o outro com o perdão e de lidar comigo mesmo perante as situações da vida, eu começo a mudar o meu caminhar agora, aquilo que eu chamo de karma, aquilo que eu chamo de destino, e que está nas minhas mãos, como fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Justiça das Aflições. As aflições estão porque eu plantei, e as aflições continuam estando porque eu continuo plantando. Quando nós aprendemos lá com o evangelista João que o amor cobre uma multidão de pecados, é real. O nome disso chama-se misericórdia divina. A partir do momento que eu já mudo a minha atitude buscando uma outra postura, as situações perante a vida começam a resolver, as circunstâncias começam a se mudar, e mesmo as circunstâncias que não podem ser mudadas, e tudo dá graças, né? Elas tomam um outro peso, elas tomam uma outra condição, porque eu sei lidar melhor com aquilo. Então é uma decisão minha de como é que eu quero a vida agora, nesse instante, nesse momento. Mas nós temos um desafio, muitas vezes, uma problemática, uma crença limitante dentro de nós, que nos incapacita muitas vezes de fazer essas mudanças. Uma delas é acreditar que a gente não tem muito que agradecer. E daí esses exemplos que eu dei do meu amigo que resolveu botar a pedrinha no bolso, é interessante, que a gente vai começar a ver assim, que quando a gente acha que não tem nada, a gente vai vendo assim, puxa, mas eu posso agradecer a família que eu tive e que tenho, mesmo não sendo perfeita, mas quantas pessoas que me dão apoio, que fazem a minha vida mais tranquila, porque eu tenho aquele processo ali. A escola, que me permitiu chegar onde eu estou, a profissão, os professores, os amigos, os benfeitores, encarnados ou não, há quantos que me auxiliaram. E daí as situações externas, né? A natureza, o alimento, a tecnologia que nos cerca. Se não fosse isso aqui, a gente estaria suando muito, e os nossos antepassados, não tão antepassados assim, suariam. Né? E a gente tem como a coisa mais natural do mundo a medicação, a medicina atual, as diversões. Nada disso fazia parte de tão pouco tempo atrás. E o acesso ao Evangelho, acesso à doutrina espírita, que é capaz de produzir em nós a possibilidade de a gente ter esse tipo de conteúdo. A gente é grato. E se a gente não tivesse, não nos fosse permitido ainda ter esse acesso? O que nos muda na vida é ter a possibilidade de ter acesso a isso. Então nós vamos começar a mudar, a compreender quanto benefício nos colocado no caminho para que a gente tenha a possibilidade de dar saltos maiores. Então essa é uma das crenças limitantes, achar que a gente não tem muito o que agradecer, porque a gente é cego durante esse processo todo. E uma segunda crença limitante, eu vou tentar usar exemplificando. Vamos lá. Pela idade aqui, acho que poucos vão dizer não. Quem tem filhos? Os que não têm, fiquem olhando. Vai ser uma ótima experiência. Dos que têm filhos, quem algum dia já aplicou algum castigo para os seus filhos?
Estão observando? E os outros? Sim, todo mundo. Desses que têm filhos, que já aplicaram algum castigo para os seus filhos, quem fez isso exclusivamente com o objetivo de fazê-los sofrer? Quantas mãos levantadas? Vou repetir, quem tem filhos, que já deu castigo aos seus filhos, fez isso com a vontade simplesmente de fazê-los sofrer? Ninguém? Por que a gente acredita que Deus é capaz de fazer isso conosco? Quando nós damos os chamados castigos para os nossos filhos, qual é o objetivo? Quando nós passamos pelas dificuldades da vida, a gente acredita que é castigo de Deus? Que Ele fez para castigar no sentido de nos fazer sofrer ou de nos educar? Então essa é uma crença limitante perante a vida, perante a nossa dificuldade de agradecer. A gente passa pela dificuldade e não se dá conta de que aquilo ali é qualquer coisa, menos Deus querendo nos fazer sofrer, menos Deus ter esquecido da gente, porque senão não era pai. Então, erro e castigo é uma coisa que nós temos que entender com muito cuidado, porque nem nós fazemos para os nossos filhos aquilo que muitas vezes a gente imagina que Deus está fazendo para a gente. Não faz sentido algum. Há uma passagem de Jesus muito interessante que ele diz assim: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos. Como achas que Deus faz diferente? Qual pai que quando um filho pede pão, dá uma pedra? Ou quando um filho pede um peixe, dá uma serpente? Então, do que nós estamos reclamando? Nós recebemos da divindade e recebemos da vida exatamente o que a gente precisa para progredir. E as situações negativas que vêm porque nós repetimos os erros. Porque se nós dermos um pequeno passo na situação de melhoria, naturalmente a misericórdia divina vai nos dizer que ele começou num caminho de reconquista de si mesmo. Vamos dar mais uma oportunidade. É um processo natural, é um processo de crescimento. E como muitas vezes a vida é dura, e a gente ainda precisa se reconstruir a cada momento, e passamos por essas dificuldades ainda, de vez em quando a gente precisa se amparar em algumas coisas. E para encerrar então, e que nos sirva desse amparo, para entender a necessidade de nos posicionar perante a vida de maneira melhor, quero passar uma mensagem que eu amo, né? Uso muito, que é do Espírito Meimei, Doce Meimei, que uma mensagem psicografada por Chico Xavier, ela coloca como título: Confia Sempre. A mensagem diz assim, e vamos para encerrar: não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo a tua fé por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e ter que prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amafanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia.